Graça e paz, Igreja do Avivamento em Dourados, amém? Amém. Aí, glória a Deus. Irmãos, se porventura vocês virem o copo de água aqui tremer, fiquem tranquilos, tá? É assim mesmo, mas glórias a Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 22. 2 Coríntios 11, 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Queridos, aqui Paulo descreve até então aquilo que ele havia padecido por amor de Cristo. Nesse texto de 2 Coríntios, ele passa para nós aquilo que ele havia até então, a partir do momento que ele teve o encontro dele com Cristo. O que ele padeceu pelo Evangelho? O que aconteceu com ele no Evangelho? Nessa caminhada, aquilo que o apóstolo Paulo fez, soa até os dias de hoje. Uma caminhada com muitas lutas, em dificuldade, mas que ele nunca perdeu aquilo ao qual ele cria, que foi Cristo Jesus. Mas eu quero pensar um pouquinho com vocês, quem foi Paulo? Pensar um pouquinho antes, na sua trajetória, o que aconteceu com Paulo, o que fez, que o levou até isso. O que Paulo passou. Paulo, antes chamado Saulo, foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel naquela época, irmãos, era um renomado doutor da lei. Era um homem que tinha um grande conhecimento da lei, Gamaliel. Seria o mesmo que eu e você pegarmos hoje, de repente nós temos um curso que nós queremos fazer, uma faculdade, e você entender no Brasil qual seria a melhor faculdade, onde estaria os melhores professores, aquilo que seria o top no teu curso. Você ir lá estudar. Esse foi o início da caminhada de Paulo, antes Saulo. Ele era um fariseu zeloso, um judeu praticante da lei, e vendo os cristãos como ameaça ao judaísmo, começou a persegui-los. Paulo era um homem que ele cria tanto naquilo que ele havia sido ensinado. Ele tinha tanta certeza daquilo que ensinaram para ele, que ele, quando ele começou a ver aquele movimento dos cristãos, quando ele começou a ver aquilo tudo que estava acontecendo, ele entendendo que aquilo era uma ameaça para aquilo que ele cria, ele começou a perseguir os cristãos. Ele crendo nisso, ele iniciou algo que ele entendia como sendo correto, aquilo que ele compreendia. A Bíblia nos diz em Atos 8, que quando Estevão foi apedrejado, Paulo consentia nisso. Paulo estava ali, Paulo participou.
não apedrejando, mas guardava as capas daqueles que tinham acusado. Então nós vemos que Paulo estava vivenciando tudo aquilo naquela época. Mas, queridos, Paulo foi alguém que foi instruído na lei. Paulo foi alguém que foi instruído naquilo que havia até então, os livros do Antigo Testamento. Eu lhe perguntaria, mas por quê? Por que que Paulo, perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, conhecedor da lei como era, o que que aconteceu? Por que que é que ele estava perseguindo então os cristãos? Paulo, ele era instruído na lei, irmãos. Só que ele estava se esquecendo daquilo que a própria palavra do Senhor falava sobre a vinda do Messias. Paulo, ele havia se esquecido das profecias que o Messias viria à terra. Paulo, ele estava mais se importando com aquilo que as pessoas daquela época estavam falando, do que com aquilo que a palavra dizia. Queridos, eu e você, muitas vezes estamos dessa mesma maneira. Nós nos preocupamos mais com o que as pessoas falam, do que com o que a palavra de Deus diz. E se nós fazemos isso, queridos, nós começamos a confundir o reino de Deus com o reino de terrenos. E começamos a desviar o foco. Nós nos confundimos. Veja, Paulo, naquela época, Saulo, conhecedor que ele era, se ele tivesse de repente examinado um pouco mais profundamente as palavras, as escrituras, ele veria que ali dizia que o Messias ia vir. E se nós pensarmos nos milagres que Jesus Cristo havia feito, foi alguém que fez algo que ninguém tinha feito até então. Só que eu volto a dizer, Paulo, ele estava preocupado com o que as pessoas estavam falando. Muitas vezes eu e você também nos preocupamos muito com o que as pessoas falam, queridos. E muitas vezes nós nos sentimos ofendidos por isso, ou entristecidos, ou desanimados pelo que as pessoas falam. Mas nós não vamos para a palavra para dizer o que é que a palavra está dizendo a respeito de mim, ou a respeito de Jesus. E aí é onde nós começamos nesse processo de confundir o reino de Deus com o reino terreno. Onde nós começamos então a desejar mais aquilo que é da terra do que aquilo que é do céu. Nós passamos a confiar mais naquilo que é da terra do que aquilo que é do céu. Nós passamos a colocar a nossa prioridade naquilo que é da terra e não aquilo que é do céu. Veja, nós conhecemos a Bíblia, ainda que superficialmente, mas fixamos os olhos nas coisas terrenas. Aí de repente você se perguntaria, mas como eu faço isso? Queridos, toda vez que nós, de alguma maneira, deixamos a palavra, deixamos nosso trabalho com Cristo, em segundo lugar, nós estamos priorizando as coisas da terra. Uma pergunta que eu faria para você é algo bem simples. Seria assim: todos nós estamos vindo aqui às segundas-feiras no culto de oração e de ensino? Será que todos nós estamos vindo? Será que todos nós estamos vindo todos os domingos, todas as vezes que nós temos culto aqui? Será? Aí nós temos que começar a pensar, se eu não estou fazendo isso, eu estou priorizando alguma outra coisa. E eu lhe digo, você não está priorizando o reino de Deus. Você está priorizando as coisas terrenas. E a grande questão é que nós começamos a priorizar as coisas terrenas e queremos viver o melhor daquilo que Deus pode nos dar. Nós queremos deixar as coisas do Senhor de segundo plano e queremos o melhor de Deus em nossas vidas. Amados,
Nós temos que fixar os nossos olhos naquilo que é do céu. O que a Bíblia ensina a mim e a você é isso. Saulo, quando ele deixou as Escrituras, aquilo que ele havia ouvido, porque até então, queridos, entendam, a escola de Gamaliel era uma escola oral. Ou seja, eles iam passando aqueles ensinos, iam dia após dia, para que as pessoas pudessem memorizar aquilo. E nós muitas vezes conhecemos também a palavra, mas nós não praticamos a palavra. Nós sabemos o que a Bíblia diz sobre determinadas coisas, mas nós não fazemos isso. A Bíblia diz para não roubar, eu continuo roubando. A Bíblia diz que eu não devo mentir, eu continuo mentindo. A Bíblia diz que eu tenho que mudar de vida, mas eu não mudo de vida. E ainda assim eu quero viver o melhor de Deus, amados. E eu lhe digo, quando eu ou você fazemos isso, nós priorizamos quem? Nós priorizamos as coisas terrenas e não as coisas do céu. Mas voltando a Saulo, um dia ele teve um encontro com Jesus. Um dia, Saulo vindo a Damasco para poder perseguir a igreja. Veja, eu estou fazendo com vocês, nós estamos buscando um pensamento do final para frente. Amém? Nós vimos aquilo que tinha acontecido com Saulo até então, e agora estamos começando, pegando lá o começo da história de Saulo. Mas um dia Saulo, vindo pelo caminho, indo a Damasco com cartas, onde ele poderia pegar realmente aqueles cristãos, para poderem levar presos. Ali Saulo teve um encontro com Jesus. E ali foi o início da mudança na vida de Saulo. Ali foi o início da nova vida de Saulo. Entendam, queridos, se nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos 9:3. Atos 9. Atos 9:3. Amém? Diz assim: indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E ele disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Queridos, nesse momento começou a mudança na vida de Saulo. Esse subitamente foi o de repente de Deus na vida de Saulo. Foi num piscar de olhos, num momento, num instante, começou a transformação na vida dele. Começou a transformação daquele homem que outrora, até então, melhor dizendo, era o perseguidor dos cristãos. Ali começou a transformação dele para alguém que queria realmente padecer muito pelo Evangelho, mas queria ganhar muitas almas. Esse foi o início. O ensino que Paulo recebeu por anos de Gamaliel, em instantes, mudou, em coisas de segundos. Tudo aquilo que ele havia recebido, ano após ano, aos pés de Gamaliel, em segundos mudou, queridos. Amados, comigo e com você, tem que ser a mesma coisa. Quando eu e você nos encontramos com Cristo, quando Cristo, nós abrimos o nosso coração e deixamos Jesus entrar, amados, aquilo tudo que nós de repente entendíamos que era certo para nossas vidas, nós começamos a entender que não é. A tudo aquilo que nós de repente tínhamos recebido até então, nós começamos a ver que aquilo não era ganho, era perda. Nós começamos a entender que tudo aquilo que nós vimos como certo, nós começamos a enxergar que na verdade era errado. E nós começamos uma nova caminhada nossa com Deus. Um novo tempo, um novo momento. Só que, queridos,
O interessante de Saulo é que Saulo falou: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo entendeu quem estava falando com ele. Desceu a compreensão dele. Agora eu digo, será que eu e você estamos entendendo quando o Senhor fala conosco? Quando o Espírito Santo fala conosco? Quando nós estamos trilhando um caminho errado, que é um caminho de morte, e o Espírito Santo fala: filho, não é por aí, não é desse jeito, para, que esse caminho vai levar você para a morte. Será que nós estamos entendendo essa voz? Será que eu e você estamos parando falando: Senhor, o que queres que eu faça? Será que quando o pastor chega para mim e para você e fala: olha, Júnior, esse caminho que você está aí é o caminho de morte, filho, para com isso. Será que eu estou parando e falando: pastor, o que é para mim fazer? Me ajuda. Será? E eu pergunto isso para você, queridos, porque muitas vezes nós estamos na igreja, e nós estamos querendo, nós muitas vezes estamos vindo na igreja querendo receber algo de Deus, e muitas vezes não estamos vindo para cultuar a Deus. Nós estamos vindo à igreja pelas bênçãos e não pelo abençoador. E quando o abençoador fala conosco, nós não falamos: Senhor, o que queres que eu faça? Nós falamos: Senhor, isso eu não quero, isso não é para mim. O quê? Lavar banheiro? Não, não é isso para mim. Limpar a calçada? Não, isso não. Espera aí, visitar as pessoas? Imagina, eu? Não, isso não é para mim. Só que nós queremos o melhor de Deus, queridos. Nós estamos querendo apenas as bênçãos. Nós estamos buscando muitas vezes Deus de uma forma enganada. Escuta, de repente você ou eu estamos buscando a Deus de uma forma extremamente enganada, querendo apenas bênção, mas não querendo o abençoador, querendo as bênçãos, mas não querendo mudar de vida. E ainda assim nós queremos o melhor de Deus, queridos. E aí eu digo para você: ou eu e você, ou a Bíblia está errada. Porque a Bíblia nos fala de uma mudança de vida, de uma necessidade, porque quando nós encontramos com Jesus, existe a transformação. Só que eu tenho que entender que se eu encontrei com Jesus e minha vida não foi transformada, tem algo de errado comigo. Se eu um dia tive um encontro com Cristo e não mudei, eu tenho algum defeito. Alguma coisa na minha vida está errada ainda. Aí de repente você se pergunta: mas Júnior, e aí? E aí você tem que procurar ajuda, queridos. Saulo foi lá tateando, as pessoas levaram ele e o colocaram onde era para colocar. E Deus mandou Ananias para poder ir lá orar por ele, para que caísse as escamas. Ele ficou 3 dias orando. Queridos, nós temos que buscar ajuda. Nós muitas vezes queremos andar na terra avulsos. Querido, ninguém se cria avulso. Ninguém cresce avulso. Não tem como, amados. Só que, no entanto, nós queremos caminhar porque nós entendemos que isso é o correto. Nós não queremos abrir mão do nosso conhecimento humano. Entenda, querido, Saulo abriu mão de tudo aquilo que ele havia recebido até então. Tudo. Deus mudou num de repente, subitamente. Só que nós não queremos abrir mão daquilo que nós entendemos como sendo correto. Amados, nós muitas vezes esquecemos que a nossa natureza ela é má. O ser humano por natureza ele é mau. Queridos, mais fácil é nós amaldiçoarmos alguém do que nós abençoarmos. E nós temos que vigiar a nossa boca. Por que isso? Porque o ser humano é mau, amados. Agora, a partir do momento que nós encontramos a Cristo, nossa vida é transformada, e nós abrimos verdadeiramente o nosso coração para Ele, as coisas começam a acontecer. O interessante de Saulo é que ele encontrou com Cristo, ele entrou na cidade, começou a ministrar, foi para uma outra cidade ministrar, foi para Cesareia, de lá mandaram ele para Tarso, a cidade natal dele. E Saulo passou lá alguns anos, querido, anônimo. Foi um homem que, naqueles dias, naquele tempo que ele encontrou com Cristo, que ele entrou na cidade, ele começou a ir na sinagoga a ministrar, confundir, e queriam matar ele, desceram ele, mandaram para outra cidade, também queriam matar ele, mandaram ele para Tarso. E lá ele permaneceu anônimo.
Nós não vemos a Bíblia dizer que ele havia feito a obra lá em Tarso. Lá em Tarso, diz que ele estava lá, por alguns anos. O interessante é que quando Barnabé, vendo o que estava acontecendo nas cidades, foi chamar Saulo para levá-lo até Antioquia. Saulo naquela hora, queridos, podia exercer algo que Deus nos deu, chamado livre-arbítrio. Ele podia falar assim: não quero. Esse negócio de ser perseguido, quiseram me matar 2 vezes. Eu estou aqui, estou fazendo minhas tendas, estou vivendo a minha vida, estou levando a minha vida. Já se passaram tanto tempo, vocês se esqueceram de mim. Eu não quero mais. Ele podia ter feito isso, sim ou não? Podia. Isso é livre-arbítrio. Só que Saulo, quando ele teve a vida dele transformada, nesse tempo que ele passou ali, foi um tempo que ele foi digerindo algumas coisas em Deus, no espírito dele. E com o mesmo ímpeto que ele estava lá no começo, quando primeiro perseguia a igreja, e depois que encontrou a Cristo, começou a pregar a palavra, e depois ficou alguns anos sem pregar. Da mesma maneira que ele estava, quando Barnabé trouxe ele começou a ministrar no mesmo ímpeto. A questão minha e sua, queridos, é que muitas vezes nós vivemos uma instabilidade em Deus muito grande. Nós vivemos picos onde nós estamos ali, achamos que o inferno, nós vamos meter o pé na porta do inferno e vamos resgatar vidas. E outro dia a gente está correndo por qualquer coisa. Nós vivemos uma instabilidade em Deus muito grande. O que eu vejo em Saulo é uma pessoa centrada. Foi um homem que Deus mexeu em muita coisa na vida dele. Muito ensino que ele havia recebido. Deus desfez tudo aquilo. Ele passou alguns anos longe, sozinho. Mas quando ele teve a oportunidade de voltar a Deus, de voltar a ministrar a palavra, de voltar a pregar a Cristo, ele voltou na mesma pegada e foi para as viagens missionárias. Agora eu e você, muitas vezes, queridos, nós exercemos também o nosso livre-arbítrio, mas para dizer não quero, não posso, não vou, hoje não dá. E nós queremos o melhor de Deus. Paulo, ele entendeu o que está escrito em Lucas 9:23. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, que foi o que Jesus disse. Amados, quando nós lemos esse texto de Lucas 9:23, quando fala de tomar a cruz, Jesus, quando ele tomou a cruz, ele estava indo para onde, amados? Para a carne viver ou para a carne morrer? A carne morreu. Então, se Lucas está dizendo que a cada dia nós temos que negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Cristo, quer dizer que a cada dia a minha e a sua carne tem que morrer. O meu querer e o seu querer tem que morrer, para que as coisas possam acontecer, amados, para que Cristo tenha liberdade na minha e na sua vida. A grande questão é que nós não entendemos, nós não queremos tomar o caminho da cruz, nós queremos continuar vivendo da maneira como nós queremos viver, nós queremos caminhar da maneira como nós queremos caminhar, e ponto. E quando alguém fala para nós que o caminho é de cruz, o caminho é de morte, o caminho é de negar-se a si mesmo, Deus me livre disso. E queremos o melhor de Deus. Eu digo isso, amados, porque muitas vezes nós estamos na igreja vivendo de forma enganada. Nós estamos caminhando para um alvo, nosso alvo é podermos nos encontrar com Cristo. Só que nós temos que entender que o nosso caminho tem que ser um caminhar correto, nós temos que entender qual é a forma desse nosso caminhar.
Nós temos que compreender o que é que o Senhor deixou para nós temos que entender isso. O problema é que nós não queremos entender. O problema é que nós queremos viver ora arrebentando tudo, e ora correndo de tudo. Ou então nós queremos assim, nascemos de novo, e queremos viver uma vida cristã assim, ó, beber na fé para o resto da vida. Nós não queremos crescer. Entenda, Saulo naquela época, do primeiro texto que nós lemos, ele padeceu tantas coisas, queridos, e foi um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, aquele que tinha o maior conhecimento daquela época, um dos melhores, vamos dizer assim. E Saulo teve escolhas, e escolheu a Deus, escolheu a Cristo. Eu e você muitas vezes temos escolha, estamos escolhendo as coisas e não a Cristo. Estamos escolhendo as pessoas e não a Cristo. Estamos escolhendo as situações e não a Cristo. E isso é livre-arbítrio. E nós queremos o melhor de Deus. Amados, nós não podemos brincar de ser cristão. Nós muitas vezes estamos enganados. Deus não brinca de ser Deus. Nunca brincou e nunca vai brincar. Satanás não brinca de ser Satanás. Nunca brincou e nunca vai brincar. A única pessoa que brinca de alguma coisa aqui somos você e eu. Ora nós brincamos um pé firme com Deus. Outra hora estamos correndo de gatinho. Uma hora estamos pegando, como disse o pastor aqui ontem, pegando o leão, rasgando pela boca. Outra hora estamos correndo de gatinho. Uma hora rasgando o leão. Aí quando nós estamos rasgando o leão, nós queremos o melhor de Deus. Aí estamos correndo de gatinho e queremos o melhor de Deus. Amados, a igreja ela foi chamada para crescer em Cristo. Nós não fomos chamados para estacionarmos. O Senhor não nos chamou para que nós possamos viver uma vida em Cristo sempre no mesmo nível. Não é isso. E nós temos que compreender, queridos. Sabe, 1 Coríntios 13, 11, diz assim, um texto muito interessante. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. O que eu queria lhe perguntar é o que tem impedido você de acabar com as coisas de menino? O que tem amarrado você a acabar com as coisas de criança? Criança, eu digo criança na fé, amados. Sabe, quando nós entendemos quem é Cristo e abrimos nosso coração, e nós começamos esse processo nosso de crescimento em Deus, é um crescimento de maturidade, queridos. É um crescimento onde nós começamos a entender cada vez mais quem é Deus. Esse é o caminho correto. O caminho errado, queridos, é quando eu e você abrimos nosso coração para o Senhor, Ele entra. E nós vivemos 1 ano, 2, 5, 10, 20, 50, foi para a glória, do mesmo jeito. Sem crescer, sem melhorar, sem avançar em Deus. Isso é o caminho errado. Menino, nasceu na fé, bebê, morreu com Cristo, bebê, nunca cresceu. E nós queremos o melhor de Deus. E nós queremos viver o sobrenatural de Deus. Amados, entendam, Deus ele é tão sábio, tão sábio, tão sábio, que Ele realmente nos dá de acordo com aquilo que nós estamos preparados para receber. Não tem jeito. Se você é um bebê na fé, ou eu sou um bebê na fé, nós vamos receber aquilo que o bebê na fé pode receber. É mingauzinho. Não pode receber uma comida sólida. Faz mal, não aguenta. Vai embora. É ou não é? Quando nós
somos crianças na fé, queridos, então nós nos portamos como crianças. Nós fazemos birra, né? Nós magoamos por qualquer coisa, nós trabalhamos numa inconstância gigante. Se alguém fala torto, a gente fica de cara feia. Se o pastor chama a atenção, a gente acha ruim. E fica aí um mês sem vir na igreja. Isso, amados, é coisa de menino, criança na fé. Agora, quando nós entendemos que nosso processo é de crescimento, toda vez que nós somos corrigidos, a gente entende que essa correção é para o nosso crescimento. Precisamos. Quem é pai aqui sabe que tem que corrigir os filhos, não tem jeito. Não que queira, não que goste. Quem que gosta de dar varada nos filhos? Ninguém gosta, eu não gosto. Mas é necessário. E nós, quando somos meninos na fé, e começamos essa caminhada como meninos na fé, como crianças na fé, e não queremos crescer, o Senhor muitas vezes dá um chacoalhão para ver se a gente acorda, porque Ele nos ama. O único motivo, queridos, é porque Ele nos ama, é que Ele quer que nós cresçamos. Em 1 Coríntios 14, 20 diz assim, irmãos, não precisa abrir não, depois, diz assim, 1 Coríntios 14, 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Nós temos sido muitas vezes adultos na malícia, e meninos no entendimento, e nós queremos o melhor de Deus, queridos. Nós queremos viver o sobrenatural de Deus. Meninos. Júnior, por que você está falando isso? Porque, amados, nós precisamos crescer. Eu preciso crescer. Nós precisamos avançar. Nós precisamos entender que o reino de Deus, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, não é coisa para meninos, amados. O Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós façamos é para que os filhos façam, e não para que crianças façam. Só que se eu quero fazer, eu tenho que crescer. Eu tenho que avançar. Gálatas 4:1 diz, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Algumas versões diz escravo, ainda que seja senhor de tudo. E em Romanos 8,19 diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O primeiro texto de Gálatas diz que o herdeiro, enquanto é menino, em nada difere do servo. Ou seja, não está pronto. Só que o que nós lemos em Romanos 8,19 diz que a ardente expectação da criatura é a manifestação dos filhos. Então, amados, o que eu quero dizer para você é, o Senhor quer que nós nos manifestemos como filhos de Deus, não como crianças em Deus. Porque se nós não crescermos, Ele não tem como fazer na minha vida. Se eu não cresço, o Senhor não tem como operar na minha vida. Se eu não desperto para aquilo que Ele quer que eu faça, o Senhor não tem como me levar além. Eu vou estacionar, eu não vou adiante, eu vou parar. Eu digo a você mais uma vez que, da mesma forma que Saulo teve a escolha, quando Barnabé foi buscá-lo, nós temos as nossas escolhas, queridos. Depende de mim e de você. Nós podemos escolher sermos crianças na fé, sempre, ou não. Nós podemos escolher buscar o melhor de Deus, ou não. Só que o buscar o melhor de Deus tem que ser com entendimento. Como nós lemos agora há pouco, nós queremos ser adultos na malícia e crianças no entendimento. E queremos alcançar o melhor, o sobrenatural, o mover de Deus. Que jeito? Quem tem filho aqui, tiver um filho de 5, 6 anos, vai entregar a chave de um carro para ele? Não vai. Sabe que não tem, não pode, não está capacidade, não tem idade, não dá para dirigir. Não tem jeito. Não é? Como que Deus vai operar através da minha e da sua vida, amados? Se Ele olha para nós e fala, olha, o Júnior, ele ainda é criança na fé, ele não cresceu, ele não está pronto. Se eu entregar o que eu tenho para entregar para ele, eu vou matar ele vai morrer, ele não aguenta. Que jeito, amados?
O Senhor quer agir na minha e na sua vida, poderosamente, tenha certeza disso. O que o Senhor quer para mim e para você, é que nós ganhemos multidões. Só que muitas coisas que Ele tem para nos entregar, não entrega porque nós somos crianças. Nós não amadurecemos, não crescemos. Não estamos querendo crescer, o que é pior. O Senhor, Ele nos dá perspectiva de crescimento, mas nós não queremos. Queremos continuar da mesma maneira, da mesma forma, sem avançar. E não é isso que o Senhor quer. Para fechar, amados, eu queria ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6. Do verso 4 a 10. Amém? Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amados, é a nossa caminhada. Essa caminhada aqui, criança não aguenta. Criança fica pelo caminho. A nossa vida com Deus, nós temos lutas? Temos, mas temos vitórias. Às vezes as coisas apertam um pouco, aperta, mas Deus dá a vitória, Deus dá a saída. Só que, amados, nós precisamos crescer em Deus. Deus, Ele não usa crianças, Ele usa filhos. Se você quer ser filho de Deus, cresce em entendimento, cresce em intimidade com o Senhor, cresce. O Senhor tem uma obra muito grande para fazer, em toda a terra. A palavra que foi dita aqui ontem, é uma palavra de avivamento, de crescimento, de multiplicação. Não multiplicação por multiplicação, amados, mas o crescimento porque muitas vidas estão indo para o inferno. Deus não vai usar crianças, Deus vai usar filhos. Amém? Vamos ficar de pé.